Perdi. Boa tarde a todos vocês, meus irmãos. Hoje, dia 6 de novembro de 2021, está no nosso horário. Nesse horário, nós estudamos o livro As Epístolas de Paulo, à luz do Espiritismo, né? É esse livro aqui, de Antônio César Perry de Carvalho. Então, todos os sábados, hoje, dia 6 de novembro de 2021, nós estamos estudando essa obra. E vamos agora, nesse momento, elevar o nosso pensamento ao alto para agradecer a Deus a oportunidade que Ele nos concede de estarmos aqui reunidos mais uma vez para estudarmos essa doutrina abençoada. Que a Tua luz, Pai, se derrame sobre todos nós, fortalecendo o nosso espírito, equilibrando as nossas energias e nos auxiliando, Pai, a crescer, a progredir, a seguir esse caminho iluminado que o Senhor e o Mestre Jesus nos deixaram. E assim, envolvidos por essas vibrações amorosas, te pedimos mais uma vez, nos permita iniciarmos os nossos estudos do dia de hoje. Graças a Deus. Bem, meus irmãos, como eu falei para vocês, essa obra que nós estudamos, né? Todos os sábados, quando estamos aqui buscando conhecer um pouco mais dessas epístolas paulinas. E hoje, como eu deixei o recadinho para todos vocês, quando eu falei os livros que a gente ia precisar e os parágrafos, né, do livro Paulo Estevão, eu disse que nós íamos começar estudando hoje a Epístola aos Romanos. Epístola importantíssima para todos nós. E essa epístola está no livro, na página 111. 111, né? Aqui do livro do Antônio César Perry de Carvalho, publicação da editora O Clarim. E o autor, ele inicia dizendo assim: Paulo se encontrava em Corinto entre 55 e 57 depois de Cristo, quando escreveu a Epístola aos Romanos, na qual registra seu grande desejo de viajar a Roma. Fica claro pela leitura do livro de Atos, que se encontra no Novo Testamento, capítulo 28, versículo 15, e da Epístola aos Romanos, que já existiam agrupamentos cristãos em Roma, antes das viagens de Paulo e de Pedro. Portanto, esses dois missionários não foram os fundadores do primeiro grupo cristão na capital do Império. Então, em Roma, já existiam núcleos onde as pessoas estudavam o Evangelho, os ensinos de Jesus. Eles já tinham em mãos alguns textos, porque esses textos se espalhavam. E Paulo já havia escrito algumas cartas. Então, como elas eram copiadas, recopiadas, alguns desses textos já tinham chegado a Roma. E lá, em Roma, já existiam grupos. Não eram igrejas, eram núcleos que estudavam. Então, não foi Paulo nem Pedro que fundaram esses grupos em Roma. Eles já existiam. E não vamos esquecer, como diz o autor, lá era a capital do Império, né? Em Paulo Estevão, Emmanuel comenta significativo episódio, o proceder da redação da carta. Nós vamos ler aqui no próprio livro do Antônio César Perry, tá? Diz assim: novamente em Corinto, o ex-rabino ratificou, quer dizer, confirmou as suas epístolas. Reorganizou amorosamente os quadros de serviço da igreja. Então, lá em Corinto, quando ele foi ter em Corinto novamente, né, mais uma vez ele esteve lá, ele fez esse trabalho, que a igreja de Corinto estava com muito problema. Então, ele fez esse trabalho de reorganizar
os quadros de serviço à igreja. E o autor coloca aqui, amorosamente. Quer dizer, ele não chegou lá impondo. Ele conversou com os companheiros, viu as necessidades que precisavam ser tomadas e foi lá pontuando, resolvendo as questões que estavam um pouco problemáticas à igreja de Corinto. E diz aqui, e no círculo dos mais íntimos, não falava de outra coisa, senão do grandioso projeto de visitar Roma. Ele estava empolgado com essa história. E aí ele conversava com todo mundo e sempre falava, eu tenho que ir a Roma, eu tenho que ir para Roma. No intuito, o objetivo dele de ir para Roma era auxiliar os cristãos já existentes na cidade dos Césares. Então, mostrando que já haviam núcleos lá com cristãos. A estabelecerem, né, instituições semelhantes às de Jerusalém, de Antioquia, de Corinto e outros pontos mais importantes do Oriente. Então, ele queria ir para lá para ampliar esses núcleos, quem sabe fundar igrejas lá em Roma, ao exemplo das outras igrejas que ele havia criado. Paulo, né, pensou em preparar sua chegada, fazendo-a preceder de carta. Então, ele entendia assim, eu vou escrever uma carta e depois eu vou. Então, eu vou mandar primeiro uma carta, depois eu vou. Então, aqui, ó, pensou em preparar sua chegada, fazendo-a preceder de carta, na qual recapitulasse a doutrina consoladora do Evangelho e nomeasse com saudações afetuosas todos os irmãos do seu conhecimento do ambiente romano. Então, ele queria mandar uma carta consoladora, porque ele sabia das dificuldades que o povo em Roma estava passando, relembrando os pontos principais do Evangelho e citando os nomes daqueles que ele sabia que estavam lá em Roma, trabalhando pela divulgação desse Evangelho. Paulo empregou alguns dias na redação do célebre documento. Então, para escrever a carta, ele escreveu a carta quando ele estava em Corinto, ele levou algum tempo, concluindo com uma carga de saudações particulares e extensas. Foi aí que se verificou um episódio escassamente conhecido pelos seguidores do cristianismo. Febe, grande cooperadora do apóstolo dos gentios, no porto de Cencreia. Esse porto ficava na cidade de Corinto. Era o porto oriental. Corinto tinha 2 portos. Cencreia era o porto que ficava do lado oriental de Corinto, né? E Febe era uma grande cooperadora dele, nessa região onde ficava. Parece que o porto de Corinto ficava a 15 quilômetros da cidade de Corinto. Então, ela era de lá, vivia ali na região perto do porto. E ela comunicou a Paulo que ela iria a Roma em visita a parentes. E se ofereceu de bom grado a levar o documento, essa carta, né, destinada a iluminar a cristandade póstera. Então, ela se ofereceu, olha, eu vou para Roma. Se você quiser, Paulo, eu levo para você a carta. Então, eu fui fazendo algumas pesquisas aqui, algumas anotações, para nós nos aprofundarmos um pouco mais aqui na questão dessa carta aos Romanos. Então, uma das primeiras coisas, né, o título desse texto, desse capítulo, que é o capítulo 11, é Epístola aos Romanos, os herdeiros de Deus. Então, é sempre bom, e aqui a gente vai novamente relembrar um fato já conhecido, mas é sempre bom relembrar os motivos que levaram Paulo, o apóstolo dos gentios, a escrever suas cartas aos variados grupos cristãos da época. Cartas essas que até hoje são úteis e serão sempre a todos que desejam o autoaprimoramento. Então, nós vamos aqui, mais uma vez, porque já falamos isso, relembrar o porquê Paulo decide
escrever as cartas, né? Para auxiliar aquelas pessoas da época, esse era o objetivo. Só que essas cartas se tornaram documentos tão maravilhosos que até hoje, como nós estamos estudando, elas são úteis e sempre serão, porque elas nos levam a nos aprimorarmos nas nossas questões espirituais. Então, nós vamos pegar agora o livro Paulo Estevão e vamos abrir na primeira citação que eu pedi a vocês, que eu coloquei para vocês lá no WhatsApp, que é o capítulo 7, as epístolas. Tá? E como vocês estão aí com o livro marcadinho, eu vou começar a ler o parágrafo, o texto, para a gente relembrar o porquê Paulo começou a escrever as epístolas. Está lá. Com a presença de Paulo, né? Todo mundo está com o livrinho marcado, é a primeira marcação. Com a presença de Paulo, a igreja de Corinto adquiria singular importância. E quase diariamente chegavam emissários das regiões mais afastadas. Eram portadores da Galácia a pedirem providências para as igrejas da Pisídia. Companheiros de Icônio, de Listra, de Tessalônica, de Chipre, de Jerusalém. Em torno do apóstolo, formou-se um pequeno colégio de seguidores, de companheiros permanentes que com ele cooperavam nos mínimos trabalhos. Paulo, entretanto, preocupava-se intensamente. Os assuntos eram tão urgentes quão variados. Não podia olvidar, quer dizer, esquecer o trabalho de sua manutenção. Ele tinha que dar, olha só que interessante, que Emmanuel aqui nos deixa claro. Ele tinha essa responsabilidade de atender às solicitações dos companheiros. Mas ele também não podia esquecer que ele precisava trabalhar, ganhar dinheiro para se sustentar. Porque ele não vivia da religião, ele vivia do trabalho dele. Então ele tinha que dividir bem as coisas. O tempo para o evangelho e o tempo para o trabalho que lhe botaria a comida na boca, para não ser pesado a ninguém. E também não viver da caridade dos companheiros. Eu estou divulgando o evangelho, eu não posso trabalhar. Então, Emmanuel aqui é primoroso nesse sentido. Inclusive, ele é considerado por alguns companheiros como exegeta. Exegeta quer dizer comentarista, intérprete. Ele é considerado, pelos que estudam realmente o Evangelho, como o mais completo e profundo exegeta do Novo Testamento. Porque ele vai fundo e traz para a gente essas informações importantíssimas. Olha só, não podia olvidar, quer dizer, esquecer o trabalho de sua manutenção. E ele tem um momento que Paulo vai dizer, eu nunca fui pesado a ninguém, sempre trabalhei para mim e para os meus, para ajudar a sustentar os companheiros que caminhavam comigo. Isso é muito importante. Assumir compromissos pesados com os irmãos de Corinto. Devia estar atento à coleta destinada a Jerusalém. Além de divulgar o evangelho, ele tinha se comprometido ainda em recolher dinheiro para ajudar o pessoal de Jerusalém na mansão do caminho, para mandar dinheiro para eles. Então ele tinha o trabalho doutrinário, a obrigação que ele assumira de ajudar a sustentar o pessoal da Casa do Caminho, onde Pedro cuidava dos abandonados, sofridos, e ainda tinha que trabalhar para poder comer. Então era uma carga pesada, né? Não podia desprezar as comunidades anteriormente fundadas. Aos poucos compreendeu que não bastava enviar emissários,
ele percebeu que não bastava mandar gente levando o recadinho dele. Os pedidos choviam de todos os sítios por onde perambulava, levando as alvíceras da boa nova, quer dizer, as boas notícias. Os irmãos carinhosos e confiantes contavam com a sua sinceridade e dedicação, compelindo a lutar intensamente. Sentindo-se incapaz de atender a todas as necessidades ao mesmo tempo, o abnegado discípulo do Evangelho, valendo-se um dia do silêncio da noite, quando a igreja se encontrava deserta, rogou a Jesus com lágrima nos olhos, não lhe faltasse com os socorros necessários ao cumprimento integral da tarefa. Terminada a oração, sentiu-se envolvida em branda claridade. Teve a impressão nítida de que recebia a visita do Senhor. Genuflexo, experimentando indizível comoção, ouviu uma advertência serena e carinhosa. Ele apelou ao Cristo. E o Cristo, percebendo as intenções dele, veio atender a chamada dele, como o Cristo faz com todos nós. Não temas, dizia a voz, prossegue ensinando a verdade, e não te cales, porque estou contigo. O apóstolo deu curso às lágrimas que lhe fluíam do coração. Aquele cuidado amoroso de Jesus, aquela exortação em resposta ao seu apelo, penetravam-lhe a alma, né? Em ondas cariciosas. A alegria do momento dava para compensar todas as dores e padecimentos do caminho. Desejoso de aproveitar a sagrada inspiração do momento que fugia, pensou nas dificuldades para atender as várias igrejas fraternas. Tanto bastou para que a voz dulcíssima continuasse. Não te atormentes com as necessidades do serviço. É natural que não possas assistir pessoalmente a todos ao mesmo tempo, mas é possível a todos satisfazeres simultaneamente pelos poderes do Espírito. Procurou atinar, aí Paulo procurou atinar com o sentido justo da frase, mas teve dificuldade íntima de conseguir. Ele tentou ficar assim, o que ele está querendo dizer com isso? Mas ele não estava compreendendo, né? Entretanto, a voz prosseguia com brandura. Poderás resolver o problema escrevendo a todos os irmãos em meu nome. Então, você vai escrever as cartas em meu nome. As cartas são escritas em nome de Jesus. Os de boa vontade saberão compreender porque o valor da tarefa não está na presença pessoal do missionário, mas no conteúdo espiritual do seu verbo. Então, Jesus falou, quem tiver boa vontade, né, os de boa vontade, compreenderão, entenderão que o valor da tarefa não está na presença física do missionário, mas no conteúdo espiritual do seu verbo, da sua exemplificação e da sua vida. Doravante, Estevão permanecerá mais conchegado a ti, mais próximo a ti, transmitindo-te meus pensamentos. Não são os pensamentos de Estevão que serão transmitidos a Paulo. Percebeu? Transmitindo-te meus pensamentos. E o trabalho de evangelização poderá ampliar-se em benefício dos sofrimentos e das necessidades do mundo. O dedicado amigo dos gentios, quer dizer, Paulo, viu que a luz se extinguira, o silêncio voltara a reinar entre as paredes singelas da igreja de Corinto. Mas, como se houvera sorvido a água divina das claridades eternas, conservava o espírito mergulhado em júbilo intraduzível. Recomeçaria o labor com mais afinco, né?
dando mais esforço, mandaria as comunidades mais distantes as notícias do Cristo. Então, ele enviaria para as comunidades mais distantes as notícias do Cristo. Não fecha o livro, não. Deixa esse livro aberto aí, tá? Em breve, agora vamos às nossas reflexões. Em breve, sob a inspiração de Estevão, como Jesus falou, que Estevão ia transmitir para Paulo os pensamentos dele, Jesus. Em breve, sob a inspiração de Estevão, o apóstolo Paulo daria início a esse movimento de cartas, que foram logo copiadas por quem as recebeu, estudadas e sentidas em toda parte. Então, o grupo que recebia a carta, primeira coisa que fazia, cópias. Recebeu aquela carta, fazia várias cópias e saía distribuindo para outros grupos. Esse era o trabalho. Todo grupo que recebia uma carta de Paulo tinha esse objetivo. Estudar a carta, fazer cópias e distribuir. A epístola, meus irmãos, aos Romanos, ela é considerada uma das mais importantes do cristianismo e bem apreciada por todos os estudiosos do Novo Testamento, que fizeram análises abordando os diferentes aspectos dessa carta, conforme suas convicções, suas bagagens religiosas, históricas, filosóficas ou psicológicas. Então, por exemplo, católicos, estudiosos, estudaram essa carta, logicamente, conforme suas convicções. Os protestantes também estudaram essas cartas, fizeram análises conforme suas convicções. E assim, mas o que é importante é que vários grupos religiosos, vários estudiosos de várias religiões estudaram essa carta e fizeram análises profundas sobre essa carta. Por exemplo, na leitura das cartas de Paulo, nunca deveremos esquecer disso, tá? Porque é preciso considerar que Paulo foi criado e educado no judaísmo, tá? Toda a família dele, avô, pai, eram doutores da lei. E ele foi educado no judaísmo, num contexto de cultura, língua, costume, de seu tempo. E isso certamente o influenciou ao escrever as cartas, os ensinamentos que lhe eram inspirados pelo Estevão. Então a gente tem que considerar que Paulo era um judeu de educação judaica. Então a gente vai encontrar certos termos, certas coisas da carta, que a gente vai dizer, como é que ele pode escrever? Gente, ele era um judeu com profundo conhecimento do judaísmo. E é claro que a visão do judaísmo que ele tinha vai influenciar os textos dele, tá? Como nós somos espíritas, se fôssemos fazer um estudo de alguma carta, de algum texto religioso, a nossa posição como espírita também vai influenciar na nossa análise. Isso é fato, tá? Vamos voltar aqui ao livro do Antônio César Perry. Vamos lá. Aqui diz assim, a epístola foi encaminhada, página 112, na parte de baixo da página 112. A epístola foi encaminhada aos destinatários, tá? Mas a viagem de Paulo foi adiada, porque ele queria ir. Mas acontece alguma coisa que impede ele de ir para Roma. Porque ele só falava disso. Por isso que a FEB se oferece para levar. Porque a ideia inicial de Paulo era ele ir para Roma, saindo de Corinto, ir direto para Roma, mandando a carta antes. Quer dizer, a ideia dele era, ele mandou a carta e era ele ir. FEB leva a carta, porque ela ia visitar os parentes,
E um mês depois, no máximo 2, ele iria para Roma. Mas isso não vai acontecer. A carta vai, mas ele não pode ir. Então, vem dizendo aqui, a epístola foi encaminhada aos destinatários, através de Febe. Mas a viagem de Paulo, que pretendia ser no máximo 2 meses depois que ele enviou a carta, foi adiada, vindo a ser realizada 1 ou 2 anos depois, quase no final de suas atividades, até mais anos depois. Ele vai dar um adiantamento de 4 ou 5 anos. Então vamos ver o porquê o plano dele ficou frustrado. Por que ele não pôde ir para Roma logo depois que a Febe levou a carta, tá? Paulo, depois que Febe tinha ido embora, levando a carta para os romanos, Paulo recebeu uma carta de Tiago Menor, solicitando sua presença em Jerusalém. Então, Tiago Menor, mandou uma mensagem para Paulo: vem para Jerusalém, estou precisando da sua presença aqui. Ele queria ir para Roma, mas ele não podia dizer não para Tiago. Esse aqui não é o irmão de João, porque o irmão de João já tinha morrido, tá? É o Tiago Menor, solicitando sua presença em Jerusalém, onde havia crescido as perseguições contra os cristãos. Paulo, imediatamente, atende. Ele se frustra, porque ele queria ir para Roma, mas ele atende o pedido de Tiago Menor e vai para Jerusalém. E chegando em Jerusalém, ele começa a pregar. Mas, o que acontece? Ele é preso, é ferido durante a sua prisão e condenado à morte, lá em Jerusalém. Mas ele, valendo-se da sua condição de cidadão romano, recorre ao imperador, tá? Ele logo diz: não, eu sou cidadão romano, vocês não podem me matar. E aí, o cara com título de cidadão, ninguém ia botar não. Afinal de contas, o homem tinha um título, um crachá importante, né? E aí, na prisão, enquanto ele aguarda, né, vão acontecer várias coisas lá na prisão. Quem quiser conhecer, vai lá no Paulo Estevão, né? Aguarda a sua transferência. Ele reflete sobre suas condições pessoais e os questionamentos dos amigos sobre a viagem a Roma. Porque quando ele disse para os amigos lá em Corinto que eu quero ir para Roma, todo mundo ficou dizendo: que Roma, Paulo? Tem tanta coisa a fazer por aqui. Por que você quer ir para Roma? Então ele, enquanto estava preso, começou a pensar sobre isso. Quando lá na prisão, agoniado, porque ele pensa: meu Deus, eu estou aqui, estou preso, vou ser julgado, esses caras estão querendo me matar. O que vai acontecer com a minha missão? Com as responsabilidades que eu tenho? Com os compromissos que eu assumi? É um pensamento lógico, né? E aí, nesse momento, ele é levado ao tribunal lá em Jerusalém para ser acariado. E pelos doutores de Jerusalém, que o acusavam primeiro de traidor, né? E nesse tribunal, ele foi duramente agredido, muito agredido, né? Agora nós vamos pegar Paulo Estevão novamente. Vamos lá na segunda marcação que eu pedi para vocês. É a segunda notinha lá que eu coloquei aqui para vocês. Deixa eu só ver aqui o título desse capítulo. Tá aqui, peraí. O título do segundo é O Martírio de Jerusalém. Tá? O Martírio de Jerusalém. Aí eu vou contar um pouco do que aconteceu nesse tribunal e dessa, vamos dizer assim, revelação que ele tem quando ele está dentro da cela. Porque ele tem uma revelação porque ele está agoniado.
com o trabalho dele. Ele está preso, condenado à morte, né? Então está lá. Antes que se verificassem novos tumultos, Ananias declarou que o julgamento de Paulo, consoante a ordem recebida, prosseguiria na próxima sessão do tribunal, a realizar-se dali a 3 dias. Porque ele estava lá e ele sofreu inúmeras agressões. Ele foi esbofeteado, ele foi apedrejado ele ficou machucado, porque eles estavam julgando ele, mas ao mesmo tempo espancando ele. Então ele foi muito martirizado dentro do tribunal, até que eles resolveram dar uma paradinha, né? E declararam. E Ananias ficou sabendo, ó, você vai ter 3 dias de trégua. Depois você volta de novo para o tribunal. Os guardas retiraram o prisioneiro do tribunal com grande cautela, enquanto os israelitas mais eminentes buscaram conter os protestos isolados dos que acusavam Cláudio Lísias, que era um tribuno que tinha simpatizado com Paulo, de ser simpatizante do cristianismo, que Paulo havia feito um amigo, um tribuno, né? Mas o pessoal estava os judeus dizendo assim, esse romano aí está do lado dele, é simpático dos cristãos. Então estavam com raiva, porque Paulo tinha amigos, né? Reconduzido à cela silenciosa, Paulo pôde respirar e refazer o ânimo para enfrentar a situação. Experimentando justa simpatia por aquele homem valoroso que era o Cláudio Lísias, e sincero, o tribuno tomou novas providências a seu favor. Então, o tribuno, Cláudio Lísias, experimentando justa simpatia por Paulo, que ele considerava um homem valoroso e sincero, tomou novas providências a favor de Paulo. O ex-doutor da lei estava mais satisfeito e aliviado. Teve um guarda para atendê-lo em qualquer necessidade, recebeu água em abundância, remédio, alimentos e a visita dos amigos mais íntimos. Essas mostras de apreço muito comoviam. Espiritualmente, sentia-se até mais confortado. Doía-lhe, porém, o corpo ferido e fisicamente estava exausto. Depois de palestrar alguns minutos, conforme a permissão recebida, com Lucas e Timóteo, que estavam acompanhando ele na prisão, sentiu que certas preocupações dolorosas lhe amarguravam o coração. Seria justo pensar em uma viagem a Roma, quando seu estado físico era assim precário? Resistiria por muito tempo às tremendas perseguições iniciadas em Jerusalém? Então são as elucubrações que ele está fazendo enquanto está preso, né? Contudo, as vozes do mundo superior haviam lhe prometido essa viagem à capital do império. Os amigos espirituais tinham dito para ele: Paulo, você vai a Roma. Ele está pensando, e agora ele está pensando: como é que eu vou para Roma? Estou aqui ferido, cansado. Será que eu vou conseguir ir para Roma? Não deveria duvidar das promessas feitas em nome do Cristo. Certa fadiga, aliada à grande amargura, olha só, certa fadiga, ele estava cansado de todo ferimento e estava um pouco amargurado. Então, certa fadiga, aliada à grande amargura, começava a infirmar-lhe as esperanças sempre ativas. Então, o cansaço causado pelos ferimentos, né? Uma amargura que começava a tomar conta dele, estava fazendo o quê? Enfraquecendo as esperanças que ele sempre tivera como muito sólidas. Percebeu? Então é isso que Emmanuel está trazendo para cá, que as dificuldades das coisas que ele estava passando naquele momento estava provocando nele uma amargura que começava a minar as esperanças dele, que sempre foram muito ativas. Então isso aqui é uma observação que Emmanuel faz, que serve para todos nós. Porque, às vezes,
A gente está passando por um momento muito difícil. Dificuldades, às vezes, financeiras, dificuldade de saúde, problemas, né, em família. Isso vai trazendo para a gente um cansaço e vai trazendo também uma certa amargura. E é aí que mora o perigo. Porque esse estado de alma começa a minar a nossa fé, começa a minar aquela nossa vontade de trabalhar pelo Cristo, começa a enfraquecer. É a famosa brecha que a gente começa a abrir. E se a gente não cuidar disso, essa brecha vai ficando cada vez maior, até levar o sujeito a abandonar o serviço, abandonar a tarefa. Por isso que Emmanuel, quando coloca aqui, por isso que os estudiosos dizem que Emmanuel é o exegeta onde estuda o Novo Testamento esteja com maior profundidade. Isso aqui é um alerta. Certa fadiga aliada à grande amargura, era uma amargura grande que ele estava trazendo do coração, começava a infirmar-lhe, quer dizer, a enfraquecer as esperanças sempre ativas, que ele sempre tinha muito forte, né? Caindo, porém, numa espécie de modorra. Opa, olha aí o estado alterado de consciência que nós estudamos nas diversidades de carisma. Olha aí a questão do transe, lembra? O transe superficial, caindo numa espécie de modorra. Modorra quer dizer um sono, assim, mas na realidade era um transe. Percebeu, como de outras vezes, que uma viva claridade inundava o cubículo, ao mesmo tempo em que suavíssima voz lhe sussurrava. E olha o que a voz dizia, e era Jesus: regozija-te pelas dores que resgatam e iluminam a consciência. E eu agora me lembro de quem? Da verdadeira alegria. Aquele fato contado por Francisco de Assis. Quem não souber o que é, bota lá no Google. Francisco de Assis, a verdadeira alegria. É isso aqui que ele está dizendo. Jesus está dizendo para Paulo: regozija-te pelas dores que resgatam e iluminam a consciência. Tá? É isso que o Cristo está dizendo para ele. Ainda que os sofrimentos, olha só, ainda que os sofrimentos se multipliquem, renova os júbilos divinos da esperança. Guarda o teu bom ânimo, porque assim como testificaste de mim em Jerusalém, importa que o faças também em Roma. Ele está dizendo aqui, guarda o teu bom ânimo, porque da mesma forma como você pregou, falando do Evangelho, falando de mim aqui em Jerusalém, com força e coragem, você precisa fazer a mesma coisa lá em Roma. E cansado, amargurado, caindo aos pedaços, não vai conseguir. Por isso que ele fala, regozija-te pelas dores que resgatam e iluminam a consciência. Porque Paulo tem o tal do espinho na carne, não é verdade? E as dores que ele está passando são aquelas que vão ajudá-lo a iluminar a sua consciência. E ele diz, guarda o teu bom ânimo, porque assim como testificaste de mim em Jerusalém, importa que o faças em Roma. Quer dizer, tua tarefa não acabou. É isso que Jesus está dizendo para ele. Você vai para Roma sim. Da forma como foi dito que você iria, você vai. Então, levanta a cabeça. Aí eu lembro de Senira Pinto. Levanta-te e anda. Levanta-te e anda. Eis que está a verdadeira alegria, né? De pronto, sentiu que novas forças lhe retemperavam o combalido organismo.
Deixa o livro aberto aí. Vamos voltar aqui do Antônio César Perry. Aí, continuando aqui onde nós paramos. Depois de sua prisão em Jerusalém, e de apelar a César perante o governador romano, que estava preso, foi julgado, mas aí ele apela, e eles atendem, né? De apelar a César perante o governador romano, Festo, e o rei da Judéia, Agripa, em Cesareia, está lá em Atos, capítulo 26, versículo 32, foi levado como um cidadão romano, prisioneiro, chegando à capital imperial, provavelmente no ano 60 depois de Cristo. Que essas datas não tem aquela certeza absoluta, né? Interessante a informação de Emanuel, de que pouco antes de entrar em Roma, ele havia sido recebido. Vamos agora, de novo, aqui no Paulo Estevão, né? Porque Emmanuel vai dar uma informação. Porque ele estava preso, aí ele se sentiu animado, apelou para Roma, perante o governador, perante o príncipe, Agripa, eles atenderam, e ele foi colocado como prisioneiro do navio e foi embarcado para Roma, tá? E lá, chegando em Roma, Emmanuel vai trazer para a gente informações muito importantes, que está aqui no livro Paulo Estevão, que é a terceira observação que eu dei para vocês aí, né? Deixa eu ver aqui. O título do capítulo é O Prisioneiro do Cristo. O Prisioneiro do Cristo. E lá, Emmanuel vai dizer assim, contando esse episódio. Antes do desembarque, ele foi embarcado, foi para Roma. Antes do desembarque, o centurião, que tem um centurião, tinha um tribuno, Cláudio Lísias, simpático a ele. E esse tribuno mandou um soldado, um centurião romano, levar Paulo, acompanhar Paulo no navio. Era um centurião que também era simpático a ele, entendeu? Então, antes do desembarque em Roma, o centurião Júlio, o nome desse centurião é Júlio, aproximou-se do apóstolo, respeitosamente falou: meu amigo, o navio estava chegando no porto, em Roma. Meu amigo, até agora estiveste sob o amparo da minha amizade. Pessoal, direto. Daqui por diante, a gente vai desembarcar em Roma, né? Porém, temos de viajar sob os olhares indagadores de quantos habitam nas proximidades da metrópole, que é Roma. E há que considerar vossa condição de prisioneiro. Porque dentro do navio, ele tinha toda a liberdade. E o centurião fazia as vontades dele. Mas agora, desembarcando, ele tem que desembarcar como prisioneiro. Porque se ele não desembarcar como prisioneiro, porque ele era muito conhecido, ele era famoso. Se, sabendo que ele está preso, ele desembarcasse como um homem livre, o pessoal ia cair de pau, ia criticar. Então ele tem que desembarcar como um prisioneiro que ele era, sem privilégios, tá? Então ele aqui, notando-lhe o natural constrangimento, mescla de humildade e respeito, Paulo exclamou. Aí Paulo percebeu o que o centurião estava dizendo, né? E ele exclama: ora esta, Júlio, não te incomodes. Sei que tens necessidade de algemar-me os pulsos para a exata execução de teus deveres. Apressa-te a fazê-lo, pois não me seria lícito comprometer uma afeição tão pura como a nossa. Claro, porque se o centurião não age como um policial, um guarda, ele poderia se prejudicar, e Paulo não ia querer isso, né? O chefe da corte tinha os olhos molhados, quer dizer, o centurião, mas retirando as algemas da pequena bolsa que o centurião trazia na cintura, né? Ele ficou com os olhos cheios de lágrimas, mas teve que tirar as algemas da cintura. Disse: disputo a alegria de ficar convosco. Quisera ser como vós, um prisioneiro de Cristo. Aí foi o que o centurião falou para Paulo. Paulo estendeu a mão extremamente comovido.
permanecendo ligado ao centurião, sob o olhar carinhoso dos 3 companheiros. Júlio determinou que os prisioneiros comuns fossem instalados em prisões gradeadas e que Paulo, que ele não tinha levado só Paulo como prisioneiro, não, ele tinha levado outros prisioneiros. E esses outros prisioneiros foram levados para as prisões comuns, com aquelas grades. Mas Paulo não. Paulo, Timóteo, Aristarco e Lucas, ele permitiu que eles ficassem em sua companhia em uma pensão modesta. Ele não deixou Paulo ser levado para as grades. Ele disse, então, você vai ficar comigo, eu vou alugar um quarto numa pensão e nós vamos ficar lá. E Aristarco, Timóteo e Lucas estavam acompanhando Paulo nessa viagem para Roma, né? Em face da humildade do apóstolo e de seus colaboradores, o chefe da corte, o centurião, parecia mais generoso e fraternal. Desejoso de agradar o velho discípulo de Jesus, mandou-se indicar imediatamente, quer dizer, verificar, se em Pozzuoli, aquela pequena cidade onde eles tinham desembarcado, havia cristãos. E, em caso afirmativo, que fossem à sua presença, para conhecer os trabalhadores da semeadura santa. Então ele mandou perguntar, tem cristãos aqui em Pozzuoli? Ah, se tem, avisa eles que Paulo chegou, que eles venham conhecer e falar com Paulo. Aí já fez uma propaganda, né? O soldado incumbido da missão, daí a poucas horas, aí ele mandou um soldado ir. Depois esse soldado que foi avisar os cristãos que Paulo estava chegando, trazia consigo um generoso velhinho de nome Sexto Flacos, cuja fisionomia transbordava a mais viva alegria. Logo à entrada, aproximou-se do velho apóstolo e osculou-lhe, quer dizer, beijou-lhe as mãos, regou-a de lágrimas, em transporte de espontâneo carinho. Estabeleceu-se imediatamente consoladora palestra de que Paulo de Tarso participava comovido. Flacos informou que a cidade tinha há muito a sua igreja, para mostrar que ele é próximo a Roma, que já haviam grupos lá em Roma, naquela região, estudando as cartas. Então ele falou aqui, que o evangelho, Flacos disse assim, o evangelho ganhava terreno nos corações, que as cartas do ex-rabino eram tema de meditação e estudo em todos os lares cristãos, que reconheciam em suas atividades a missão de um mensageiro do Messias Salvador. Tomando a velha bolsa, o Flacos arrancou ali mesmo a cópia da Epístola aos Romanos. O velho tirou da bolsa a Epístola aos Romanos, que a Febe, anos atrás, havia levado para Paulo, para Roma. Então, ele retirou da bolsa, né, o pergaminho com a cópia da Epístola aos Romanos, guardada pelos confrades de Pozzuoli, com especial carinho. Paulo tudo ouvia gratamente impressionado, parecendo-lhe que chegava ao mundo novo. Júlio, centurião, por sua vez, não cabia em si de contente. E dando largas ao seu entusiasmo natural, Sexto Flacos expediu recados aos companheiros. Aos poucos, a modesta estalagem onde eles ficaram hospedados enchia-se de caras novas. Eram padeiros, negociantes, artífices, que vinham ansiosos apertar a mão do amigo da gentilidade. Todos queriam beber os conceitos do apóstolo, vê-lo de perto, beijar-lhe as mãos. Paulo e os companheiros foram convidados a falar na igreja aquela mesma noite. Paulo e os companheiros, quem? Lucas, Aristarco, Timóteo, a falar na igreja aquela mesma noite. E cientes de que o centurião pretendia partir para Roma, no dia imediato, logo no dia seguinte, o centurião ia embora para Roma. Os sinceros discípulos do Evangelho, em Pozzuoli, rogaram a Júlio permitisse a demora de Paulo entre eles, ao menos por mais 7 dias, ao que o chefe da corte centurião atendeu de bom grado. Então ele disse, não, como você vai embora? Amanhã não pode.
tem que deixar Paulo ficar aqui mais um pouquinho. E aí o centurião aceitou ficar ali mais uma semana. Então, nós lemos isso para perceber como a carta aos Romanos já estava sendo estudada lá, em Pozzuoli, naquela cidade próxima a Roma. E para Paulo foi uma surpresa, porque ele tinha enviado essa carta alguns anos atrás, né? Então, aqui a gente tem que prestar bem atenção que em Roma o movimento cristão era formado por judeus e gentios, tá? Convertidos. Você vê pelo nome do velhinho, olha o nome dele aqui, Cestus Flacus. Esse nome é judeu? Não, é romano. Então, o velhinho que devia dirigir ali aquele grupo cristão, aquele grupo da igreja, era um romano, Cestus Flacus, nome romano. Então, esse grupo ali era formado por judeus e gentios, convertidos. Dentre eles, havia também muitos romanos. Não se sabe direitinho em que ano começaram, né, o ano certinho, as primeiras reuniões dos cristãos lá em Roma. A data exata ninguém sabe. Mas Emanuel, como eu falei antes, considerado pelos estudiosos da doutrina o exegeta do Novo Testamento, aquele comentarista, aquele intérprete com maior conhecimento sobre o Evangelho, isso do ponto de vista dos espíritas, tá? Ele, no livro Há 2000 anos, que é um livro psicografia de Franciscano Xavier, ele informa nesse livro que o senador Públio Lentulus retornou com a família para Roma em 47 depois de Cristo. E que logo a esposa dele, Lívia, e a serva Ana passaram a frequentar as catacumbas. Então, se o Públio Lentulus retorna para Roma, né, em 47, e logo a esposa dele começa a frequentar as catacumbas, é porque desde 47 depois de Cristo, o Evangelho já estava lá em Roma. Já estava em Roma. Então, com essa informação de Emmanuel, a gente tem mais ou menos a data que as primeiras igrejas começaram a ser fundadas, por volta do ano 47, o ano 50, que é justamente com a volta de Públio Lentulus para lá, a Lívia começa a frequentar, então já estava esse movimento ali. Agora, em Roma, na capital, porque como o Emmanuel diz aqui, nessa cidadezinha chamada Pozzuoli, né? Nessa cidadezinha aí, havia uma igreja, mas em Roma, na capital, isso não existia, tá? Não existia. Ali não tinha de jeito nenhum. Eu só estou vendo aqui, Pozzuoli, o nome da cidadezinha. Em Pozzuoli tinha igreja, mas lá na capital, em Roma, não tinha. Então, em Roma, não havia uma igreja estabelecida, como em Corinto, como em Efésios, em Éfeso, como em Pozzuoli, não tinha uma igreja estabelecida. E aí, os cristãos se reuniam para o estudo do Evangelho em catacumbas, às escondidas, porque o Império só permitia as atividades das organizações funerárias. Aos judeus só era permitido, aos cristãos, fazer reunião funerária. Como a gente chama mesmo, né? Velório. Só era permitido aos cristãos se reunir para velório. Só para isso que era permitido. E aí, como o velório era nas catacumbas, eles vão aproveitar para fazer os estudos. E o imperador, os romanos vão pensar, é velório que eles estão fazendo, né? Mas eles faziam os estudos ali.
Por que, que o imperador não permitia? Porque considerava um perigo para as tradições romanas e aos poderes de César qualquer agremiação ou grupo partidário. E o cristianismo vinha se apresentando com suas ideias renovadoras de liberdade, de igualdade. Então, como é que o romano, o império, ia aceitar uma doutrina que falava de renovação, de liberdade, de somos todos iguais? Ora, César, para o romano, era Deus na terra. Que história é essa de somos todos iguais? Que história é essa do imperador ser igual a um escravo? Não dava para aceitar essa. Então, eles condenavam essas doutrinas e proibiam qualquer reunião que falasse disso. Tá? Nessas reuniões, os apóstolos que vinham da Palestina a Roma compareciam, trazendo as mensagens mais edificantes e consoladoras do Evangelho. Não foi só Paulo e Pedro que pregaram nas catacumbas. Também pregaram lá Timóteo, Lucas, Aristarco, João, vários. E Paulo também teve a oportunidade de colaborar nessas reuniões. Inclusive, no livro Paulo Estevão, vai ter uma notinha muito interessante de Emmanuel, quando ele fala que ele estava em Roma, prisioneiro, era prisão domiciliar, né? Que aí ele recebe a visita de Pedro, que vem da Palestina até Roma. E Pedro vem trazendo a esposa, os filhos e João Evangelista. Porque Pedro viajava levando a família. Então está aqui no capítulo 10, que é o último capítulo do Paulo Estevão. Paulo de Tarso, né? Recebe a visita de Pedro, estende os braços ao velho amigo de Jerusalém, tomado de alegria. Simão trouxera a esposa e os filhos, além de João. E aí vem aquele pensamento, né? Será que quando ele foi preso, Pedro foi preso em Roma, a família dele também foi presa? Porque aí, né, a gente sempre pensa em Pedro sozinho, mas não. Ele foi para Roma com a esposa e os filhos. E não devia ser um ou dois, não, porque naquela época a pessoa tinha muitos filhos. E a ele com a família, com a esposa e os filhos. E levando João junto. E, logicamente, que Pedro, estando em Roma com João, foram também pregar nas catacumbas, tá? Vamos voltar agora para o livro aqui do Antônio César Perry. Diz assim: no início da carta dirigida aos romanos, Paulo externa seu propósito, explicita o objetivo de um trabalho de natureza espiritual, enfatiza a proposta de anunciar a mensagem de Cristo. Tá? Então, ele ali, no início dessa carta, ele vai dizer qual o objetivo dele, tá? Vai explicitar dizer que ele tinha o objetivo de um trabalho de natureza espiritual e enfatizar a proposta de anunciar a mensagem do Cristo. E lá, na carta aos Romanos, capítulo 1, versículo 11, Paulo diz assim: porque desejo ver-vos para vos comunicar algum dom espiritual, a fim de que sejais confortados. Olha só o que ele diz aqui. Porque desejo ver-vos para vos comunicar algum dom espiritual, a fim de que sejais confortados. Então, Paulo, ele vai se apresentar aos romanos como apóstolo destacado para pregar o evangelho, e que ele fazia isso por obra de Jesus. Ele inicia sua epístola aos romanos afirmando
a sua condição de servo e apóstolo de Jesus. Ele declara que Jesus é o Filho de Deus. Ele diz que foi de Jesus que recebeu a bênção da divulgação do Evangelho para todos os povos, para que estes também se sujeitassem à nova fé. Para tanto, ele se dedica ao aprendizado constante. Então, ele não vai parar de estudar, ele precisa continuar estudando. Aplica a disciplina em sua conduta, aprimora as virtudes, entrega-se à ação constante do bem, iluminando-se a si mesmo, iluminando caminhos. Então, o trabalho é de iluminação pessoal, mas também para ajudar a iluminar os caminhos do próximo, tá? Não mais vive para os gozos mundanos. Foi separado para servir na obra do Evangelho, na boa nova, né? Na obra do Evangelho de Deus aqui na terra. Então, ele se apresenta assim para os romanos. E depois, tem aqui a carta aos Romanos, primeira epístola, capítulo 1, versículo 15, mas eu voltei um pouquinho, eu peguei também a 14, porque a 14 é muito importante, e depois emendo com a 15. Então, na carta aos Romanos, capítulo 1, versículo 14, Paulo diz assim, capítulo 1, versículo 14, eu sou devedor, olha só o texto dele, que coisa fantástica, eu sou devedor, tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como ignorantes. Olha o que ele diz. Eu sou devedor tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes. Quer dizer, o orgulhoso, né? Ele começa chamando a atenção, porque se ele diz aqui, se eu sou devedor, eu não sou orgulhoso. Porque aquele que se considera devedor, ou melhor, aquele que não se considera devedor, ele é orgulhoso. E no caso aqui, Paulo diz, eu sou devedor, tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes. Então ele mostra-se humilde. E aí, a gente fazendo essa análise, a gente vai pensar o quê? Que o orgulhoso, ele se considera, primeiro, autossuficiente e senhor de si mesmo. Ele supõe ser capaz de tudo realizar e vencer. Por essa razão, raramente o orgulhoso é grato a Deus. Ora, e se o orgulhoso não é grato a Deus, muito menos ele vai ser grato ao próximo, né? Se o sujeito não é grato a Deus, vai ser grato ao próximo. Agora, esse tempo, né? Ele se encarrega de mostrar ao espírito a realidade, a própria pequenez e vulnerabilidade. O tempo nos mostra tudo. O tempo mostra quem nós verdadeiramente somos. Quase sempre a solidão, o sofrimento, a desencarnação são os instrumentos do despertar. Lembra do sininho? A dor, ela desperta, ela acorda. O humilde, por sua vez, reconhece o quanto tem ainda para aprender e sabe que as suas conquistas são concessões divinas e só foram alcançadas com a contribuição indispensável do semelhante. Seja ele sábio ou ignorante, bom ou injusto, porque na escola da vida, todos nós somos professores e alunos. Então, a pessoa que é humilde, ela sabe que não pode fazer nada sozinha. Ela sabe que ela precisa da ajuda das outras pessoas. E na condição de devedores uns dos outros, devemos sempre expressar o nosso reconhecimento e gratidão. Paulo, tendo enfrentado árduas lutas, depois de convocado por Jesus, abandonar o orgulho da raça, que era muito forte, que é muito forte do judeu, né? E do saber, reconhecendo que no seu apostolado muito aprenderam na convivência com as gentes, quer dizer, com os gentios, de toda a condição. Seguia para Roma com o anseio de que ali a palavra da Boa Nova também pudesse produzir frutos espirituais entre os cristãos ou romanos, de modo que estivessem devidamente alimentados
espiritualmente. E aqui no livro agora do Antônio César Ferri, ele vai trazer a carta aos Romanos, capítulo 1, versículo 15, que diz assim: e assim quanto está em mim, estou pronto para anunciar o Evangelho a vós que estáis em Roma, né? Então ele vai dizer aqui que agora, né? E assim quanto está em mim, estou pronto para também vos anunciar, deixa eu só ver aqui, o Evangelho a vós que estáis em Roma. E aqui ele vai dizer assim, não podemos dizer assim, normalmente o egoísmo ele é identificado pelo apego às coisas materiais e pela recusa em dividir com alguém, né? Normalmente nós temos esse problema. Nós ficamos ali apegados às coisas materiais e nós temos dificuldade, né, de dividir com os outros aquilo que nós temos. Não raro, contudo, encontramos aqueles que não querem partilhar nem mesmo o conhecimento. Para o egoísta, isso implicaria em perda do poder, em ser inferior a quem se revele mais sábio e convincente. E o orgulho, seu companheiro dileto, não permitiria tamanho disfarçatez. Bem, por essa razão, os tiranos mantêm o povo na ignorância. Não estamos vendo isso hoje? O egoísta, ele tem medo de perder o poder. Ele tem medo de perder o poder. Porque ele pensa, se eu levar conhecimento às pessoas, pode surgir daí alguém mais capaz do que eu. E aí eu perco meu status. Por isso que muitas vezes o tirano, ele nega a cultura ao povo. Ele faz questão de manter o povo na ignorância, negando-lhe o acesso à educação. Mas quando somos preenchidos, né, pela alegria cristã, nós corremos anunciar o Evangelho para toda a gente, para que estas também se repletem com a mensagem consoladora. Nós percebemos que o amor, essência da Boa Nova, mais se multiplica quanto mais é espalhado, convertendo-se em permanente causa da felicidade para quem, tendo-o consigo, espalha as mãos cheias. Então, na realidade, as pessoas, né, elas têm um certo receio. Elas têm um certo receio de levar, aquele que é o vaidoso, que tem muito conhecimento, de levar isso para as pessoas, para aqueles que mais necessitam. Porque eles não querem dividir. Eles não querem dividir. Deixa eu ver só um instantinho aqui. Deixa eu ver aqui. Vamos voltar aqui. Deixa eu ver, só um instantinho, gente. Deixa eu só ver onde eu tô aqui. É tanta informação. E aqui também, deixa eu abrir aqui o... Está isso, meu Deus. É tanta informação que ficou meio perdido. Só um instantinho, gente. Tá. É uma coisa também que nessa carta aos Romanos, capítulo 1, versículo 11, quando ele diz assim, porque desejo ver-vos
no capítulo 1, versículo 11, Paulo diz assim: porque desejo ver-vos para vos comunicar algum dom espiritual, a fim de que sejais confortados. Então, quando Paulo diz isso, ele está dando a entender que quem desperta a consciência para a lei de Deus começa a desenvolver os dons espirituais, tá? Outorgados por ele, Deus, desde o princípio, para que se convertam em mecanismos proporcionadores da felicidade. Então, quando a gente começa a estudar o Evangelho, a gente começa a despertar a consciência para a lei de Deus. E ao despertar a consciência para a lei de Deus, a gente começa também a despertar, a desenvolver os dons espirituais. E esses dons espirituais, eles vão começar a se tornar em mecanismos propiciadores da felicidade. Desde o esforço inicial, o aprendiz, aquele que começa a estudar o Evangelho, ele já identifica em si mesmo os benefícios que se apresentam pela confiança, a serenidade, a coragem e a paz. Quando ele vai ficando mais experiente, grato, ele sente o desejo de ser também um comunicador, aquele que também que vai levar as bênçãos para as outras pessoas. Ele quer falar do Evangelho, ele quer estudar, ele quer participar, entendeu? Isso com muita atenção, tá? E aí, ele começando a desenvolver esses dons espirituais, na definição de Allan Kardec, a gente percebe a presença do médium. Porque é aquele que começou a estudar o Evangelho, a se interessar pelos estudos, e aí ele começa a desenvolver essa mediunidade, que Kardec diz que é tornar-se o cidadão um instrumento de Deus e dos bons espíritos para o conforto de outras criaturas aflitas. Então ele coloca aqui que o médium ele vai se tornar aquele que vai levar o consolo, o conforto às criaturas aflitas. E aí você vai ter aqui no Livro dos Médiuns, você só precisa pegar, não. Livro dos Médiuns, item 159, está lá. Todo aquele que sente num grau qualquer a influência dos espíritos é por esse fato médium. Essa faculdade é inerente ao homem, não constitui, portanto, um privilégio exclusivo. Por isso mesmo, raras são as pessoas que não possuem algum rudimento. Então, Kardec coloca, e Kardec também vai ter 2 textos maravilhosos na Revista Espírita de 1859. No mês de fevereiro de 1859, primeiro artigo, Escolha dos Médios. E na Revista Espírita de março de 1859, também o primeiro artigo, Estudo sobre os Médios. São 2 documentos fabulosos de Kardec falando sobre a mediunidade. E ele vai colocar isso, que o médium vai se tornar um instrumento de Deus e dos bons espíritos para o conforto de outras criaturas aflitas. Por isso que Paulo falou na Carta aos Romanos, capítulo 1, versículo 11, porque desejo ver-vos para vos comunicar algum dom espiritual, a fim de que sejais confortados, né? Então, o cristão, ele faz como exemplificou o seu mestre, sempre levando aos companheiros de jornada a palavra amiga, o ombro acolhedor e as mãos que amparam. E o cristão é o portador da mediunidade aflorada. Então, o portador da mediunidade aflorada, esse é o verdadeiro cristão, amplia as suas possibilidades e espalha a palavra, inspirada e consoladora do alto. Os fluidos renovadores do bem-estar e do ânimo. E por onde esse cristão passa, por onde esse médium educado, evangelizado passa, ele se transforma numa carta viva de Jesus.
É isso que Kardec quer dizer. Que todo médium que realmente se dedica ao estudo do Evangelho, da doutrina, que faz o bem, que segue o exemplo de Jesus, ele se torna uma carta viva de Jesus. Por isso Paulo falou, porque desejo ver-vos para vos comunicar algum dom espiritual, a fim de que sejais confortados. Porque ele também era uma carta viva de Jesus. Então, eu vou pedir a Denise para ela abrir, e vocês também, o livro Caminho, Verdade e Vida, capítulo 114. Quem tem cartas de Paulo é na página 278. Esse livro aqui, ó, página 278, 278. E no Caminho, Verdade e Vida, capítulo 114. Liga aí teu microfone. Evidentemente. Tá ouvindo? Espera um instantinho. Pronto? Evidentemente, sois uma carta de Cristo, entregue ao nosso ministério, escrita não com tinta, mas com o Espírito de Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de carne nos corações. As cartas do Cristo. É singular que o Mestre não haja legado ao mundo um compêndio de princípios escritos pelas próprias mãos. As figuras notáveis da Terra sempre assinalam sua passagem no planeta, endereçando à posteridade a sua mensagem de sabedoria e amor, seja em tábuas de pedra, seja em documentos envelhecidos. Com Jesus, porém, o processo não foi o mesmo. O Mestre, como que fez questão de escrever sua doutrina aos homens, gravando-a no coração dos companheiros sinceros. Seu testamento espiritual constitui-se de ensinos aos discípulos e não foram grafados por ele mesmo. Recursos humanos seriam insuficientes para revelar a riqueza eterna de sua mensagem. As letras e raciocínios, propriamente humanos, na maioria das vezes, costumam dar margem a controvérsias. Em vista disso, Jesus gravou seus ensinamentos nos corações que o rodeavam e até hoje os aprendizes que se lhe conservam fiéis são as suas cartas divinas dirigidas à humanidade. Esses documentos vivos do santificante amor do Cristo palpitam em todas as religiões e em todos os climas. São os vanguardeiros que conhecem a vida superior, experimentam o sublime contato do Mestre e transformam-se em sua mensagem para os homens. Podem surgir muitas contendas a respeito das páginas mais célebres e formosas. Todavia, perante a alma que se converteu em carta viva do Senhor, quando não haja vibrações superiores da compreensão, haverá sempre o divino silêncio. Então, quando nós falamos, né, lembra quando Paulo estava lá na prisão, né, angustiado, sofrendo, e Jesus diz: regozija-te, vai até lá, vai fazer seu trabalho.
Jesus, ele não escreveu cartas como Paulo escreveu, ele não deixou nenhum texto escrito, né? Mas ele gravou seus ensinamentos nos corações daqueles que os rodeavam. E como diz Bruno aqui, até hoje os aprendizes que se lhe conservam fiéis são as suas cartas divinas dirigidas à humanidade. O que você pode me dizer disso aí, Denise? Aqueles corações tocados pela mensagem do Mestre são os que continuam a levar as suas mensagens a passar para os outros, né? E não só em palavras, né? Como diz Francisco de Assis, principalmente com os atos, né? Porque você acaba exemplificando tudo aquilo que ele ensinou. É o jeito de você passar para o outro, porque o exemplo arrasta, né? Então, muitas palavras são faladas, são ditas, são repetidas, mas não faz eco dentro do coração, né? Não são sentidas, não são vivenciadas, né? Então, aquele que é realmente tocado pela mensagem do Cristo consegue passar na sua vida, né? Porque o que ele fez, consegue passar em sua vida os ensinamentos que ele deixou. Foi isso que eu consegui entender desse texto. E olha aqui, esse parágrafo abaixo, ele vai dizer assim, ó, esses documentos vivos somos nós, são as pessoas. Olha só, esses documentos vivos do santificante amor do Cristo palpitam em todas as religiões, né? E em todos os climas. Quer dizer, norte, sul, leste, oeste do planeta. São os vanguardeiros que conhecem a vida superior, experimentam o sublime contato do Mestre e transformam-se em sua mensagem para os homens. Então, quando ele, Jesus, foi ter com Paulo, que estava preso, aborrecido, amargurado, fraquejando na sua fé, Jesus quis dizer para ele, meu filho, você é minha carta. Vai para Roma. Prega em Roma sobre mim, sobre o Evangelho, como você pregou em Jerusalém. As pessoas precisam ler sobre o Evangelho, sobre a Boa Nova, que são a mensagem do Senhor. Mas como é que elas vão ler? Elas vão ler em você. Porque você é uma carta. Então, quando você vai lá pregar, você é uma carta. E elas vão ler em você, no que você vai dizer e na forma como você vai se comportar. Então, os seus o ensinamento que você vai levar e o seu exemplo é a carta que eu escrevi. E o mundo precisa ler essa carta. Então, vai lá, levanta, regozija-te com o seu sofrimento e vai pregar em Roma como você pregou em Jerusalém. Vai falar de mim, vai falar do Evangelho. Você é minha carta. E Jesus, tanto que ele encerra aqui, Emmanuel, né? Podem surgir muitas contendas, quer dizer, confusões a respeito das páginas mais célebres e famosas, né? Todavia, perante a alma que se converteu em carta viva do Senhor, quando não haja vibrações superiores da compreensão, haverá o divino silêncio. Quando aquele que vai pregar vê que as pessoas estão se digladiando, não compreendendo, ela faz silêncio. Mas Jesus nos convida a todos para sermos cartas vivas dele. Aonde a gente vá, que a gente pregue o Evangelho. Não só pela palavra, mas também pelo exemplo. O que é que Francisco falou? Lembra aquela frase? Pregue o Evangelho.
se necessário, use palavra. Nós somos o Evangelho, nós somos essas cartas. Paulo escreveu cartas no próprio punho. Jesus escreveu cartas no nosso coração. E nós temos que ser. Então, essa carta aos Romanos ela é importantíssima. É uma das mais importantes. Por isso que eu fiz essa introdução hoje, para a gente poder compreender o contexto em que essa carta foi escrita, o porquê, como é que Paulo, o que ele passou, a necessidade de mandar a carta, como é que a carta foi escrita, o porquê dele ir para Roma, para fazer essa grande colocação, ser essa carta viva. Ainda falta aí uns 2 minutinhos. Alguém gostaria de falar mais alguma coisa antes da gente encerrar? Eu ia falar isso, Rose. Você concluiu. Eu ia falar que nós somos, né, essa carta viva. E muitas vezes a gente nem sabe que é, né? Está estudando, está fazendo, né? Procurando seguir os ensinamentos no trabalho, e a gente nem sabe, né, disso. Exato. E nós sabemos, né? Cada um no seu lugar. Cada um. E essa carta viva, como você bem falou, não é só dentro da casa espírita. É onde nós formos. É onde nós formos. É o nosso comportamento, o nosso modo de pensar, o nosso modo de agir. Ser as cartas vivas do Cristo. E o texto da carta está no nosso coração. Jesus já lhe colocou. Né? Então, nós vamos encerrando aqui o nosso estudo de hoje, essa nossa introdução das cartas de Paulo. Conseguimos estudar os 3 versículos, né? Do primeiro capítulo, versículo 11, 14 e 15. Tem muita coisa, essa carta é muito importante, que é praticamente quase a carta derradeira dele, né? Ele já está em Roma preso, e é uma das últimas cartas que ele vai escrever. Então, ele vai colocar todo o seu conhecimento, toda a sua força para atrair aquelas pessoas para Jesus. Né? E ele está lá cercado pelos grandes companheiros, Lucas, Timóteo, Aristarco, Pedro vai chegar, João também, para somarem juntos. E fora os outros companheiros que lá estão, né? Para ajudar Paulo nesse empreendimento, nessa empresa que não era coisa pequena, né? Mas ele era um soldado do Cristo e ele não podia fugir, deixar de cumprir essa missão. Então, para a gente encerrar aqui o nosso estudo de hoje, eu vou pedir para o nosso irmão Alberto fazer a nossa prece de encerramento. Ô, Rose, aqui no nosso livro do Antônio César, nós paramos em que trecho? Porque depois... Ele, no capítulo 1, versículo 11, porque desejo ver-vos para vos comunicar algum bem espiritual, a fim de que sejais confrontados. Versículo 15, e assim, quando está em mim, estou pronto para anunciar o Evangelho a vós. Então, paramos aqui, vamos iniciar o missivista. Aí que nós vamos começar. Então tá. Missivista missionário. Tá ok. Então vamos lá. Elevando os pensamentos a Deus, o Senhor da vida. Agradecidos, Senhor, por todas as bênçãos, por todas as dádivas. Agradecidos, Senhor, pela oportunidade desse estudo. Que possamos, Senhor, através dos ensinamentos sublimes do Cristo, vivenciarmos tudo aquilo que seja necessário para caminharmos, Senhor, edificando o reino dos céus em nosso íntimo. Que possamos ser a carta do Cristo, através dos nossos exemplos, sabendo que somos aprendizes e que caminhemos buscando a vivência do bem, a vivência dos valores elevados do Espírito,
que possamos caminhar buscando a nossa renovação através dos seus ensinamentos. Que assim possamos caminhar buscando o nosso ser essencial, buscando um caminho de comunhão com o Senhor através dos pensamentos superiores, dos sentimentos elevados, purificados, e que possamos, Mestre, caminhar, buscando sempre vivenciar os seus sublimes ensinamentos, sermos suas cartas vivas, dando os exemplos, né, de seus ensinamentos. E agradecidos estamos a essa espiritualidade que nos auxilia, que nos inspiram, que nos fortalece em nossa caminhada na direção de um propósito edificante, e que possamos caminhar buscando este caminho de virtude que nos conduz ao crescimento espiritual. Ao término desta oração, agradecidos que estamos, estejamos sempre caminhando em comunhão com o Pai e buscando estar sempre com Cristo vivo em nossos corações através da vivência dos seus ensinamentos. E que caminhemos hoje e sempre com Jesus. Agradecemos ao companheiro Alberto as palavras, agradecemos a todos os amigos a presença de vocês aqui até agora, né, para a gente estudar esse texto tão maravilhoso de Paulo.